vai pisar a tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Mas o teu descendente vai morder o calcanhar. Quer que eu leia o texto? Não, eu sei, mas o descendente de Adão seria quem? O descendente da mulher Ah, tá. é Jesus. Mas ela vai pisar na cabeça. O descendente da mulher, que é Jesus... Ah, o descendente da cobra vai morder. Não, da mulher. Não, o descendente da cobra vai morder o calcanhar. Que é a morte, que é a, É a cruz. É a cruz. Tá. Agora, como é que uma cobra mata? Mordendo o calcanhar. É, ou seja... Então, o que ele está profetizando? O Messias vai ser morto. Mas a morte dele, porque o que acontece? É a mesma metáfora, né? A cobra te picou, você foi picado, você pisa a cabeça dela. Exato. Não é isso? É. E aí ela morre, mas antes de morrer ela te matou. Né? Eu vi o Richard, aquele Rasmussen, que vem aqui, eu adoro os programas dele. Outro dia eu vi ele falando assim, olha... Uma loucura que eu fiz na vida que eu não faria nunca mais é enfrentar a mamba negra. Aí eu perguntaram para ele, mas por que não? Ele falou que se você for mordido, você morreu. É. Você não vai ter tempo de chegar em 20, 30 minutos, até 2 horas você tá morto, né? Foi lá na casa dele, o Lenny tomou uma mordida. Tomei uma picada de uma... Picada ou mordida? Acho que é mordida. É mordida. Mordida de uma cobra lá. Eu não sei qual era a cobra, mas... Mas ficou a marca, né? Ficou. Meu braço ficou lá na casa do Richard. Então, naquele momento, Deus já avisou para o ser humano, vai ter revanche, e a vitória é minha. Só que Satanás, ele não é onisciente, então ele passou todo esse tempo, toda a história tentando adivinhar quem que era o filho, o descendente da mulher. Então, quando Moisés nasceu, ele falou, deve ser esse. Por isso que ele mandou matar todos os meninos. Quando Jesus nasceu, ele colocou no coração de Herodes para matar os meninos também. E Deus protegeu, tirou Jesus e mandou... Porque haviam sinais, haviam coisas que, que ele interpretava que agora vai nascer o descendente. Que vai... Não, imagina um camarada vindo do Oriente, os magos que vieram do Oriente, falando, onde é que vai nascer o Messias? Nós seguimos a sua estrela. Isso era uma profecia de Balaão. Eles vieram da Babilônia. Aí ele virou pros sábios, lá falou, onde é? O pessoal, né? Belém de Judá. Ah, então tá bom, obrigado, viu? Ele, não, mas pera lá, a hora que você for lá adorar, depois você volta e me conta onde eles estão. Porque eu também queria adorar. Na verdade, ele queria matar Jesus. Então, Satanás sempre tentou. Quando ele matou Jesus na cruz, ele achou, na verdade, não foi ele que matou, foi Jesus. Jesus disse, ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Maravilhoso isso, Jesus é o Senhor, ninguém toma a vida dele. Dá pra gente entender que no plano do demônio, ele queria a morte de Jesus. Porque ele não entendeu que a morte que era a salvação. É isso que eu queria chegar. Ele não entendeu que isso era pior pra ele. Ele achou que era uma vitória, realmente. Ele achou que era vitória. Tanto é que eu escrevi um livro que chama Que Não Me Contaram com Jesus, em que eu falo da cena dos demônios festejando no céu quando Jesus morreu. Mas quando... um dos apóstolos, é Pedro, que fala, para tentar evitar que ele vá para a cruz, ele fala, sai daqui, Satanás. Isso. Então, mas Satanás, então, poderia também estar querendo evitar que ele fosse para a cruz? Na verdade... Você entendeu a pergunta, né? Perfeito. Você tá virando um teólogo, né? Não, eu tô virando eu tô ficando confuso, é muita coisa. Não, mas a sua pergunta é sensacional. Na verdade, Satanás, ele é a criatura que foi criada por Deus mais... poderosa. Sim. Então ele é inteligente. De Deus, né? Jesus algumas vezes falou que ele tinha que morrer antes daquele momento. Jesus foi dando dica. Ah, sim, falando. Lá no Gênesis ele não fazia a mínima ideia. Na época de Moisés ele não fazia ideia. Mas Jesus falou, é necessário, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E você acredita também que a partir do momento, aos 30 anos, quando ele é batizado, que ele começa a entender o caminho dele? Ou no decorrer do... Não, ele já entendia desde de nascimento? Não, de nascimento não. Quando ele tá no bar mitzvah dele, com 12 anos... Você lembra daquela história que ele vai para Jerusalém, depois eles vão embora e Jesus fica para trás. E aí os sábios ficam impressionados. Ele já estava sabendo. Mas será que ele já tinha consciência do... Tinha. É mesmo? Quando a mãe dele chegou e falou, poxa, por que você fez isso conosco? Ele falou assim, você não sabia que eu vim aqui para cumprir a vontade do meu pai? Eu tô na casa do meu pai. Ele já sabia. Agora, por que eles esqueceram ele? Por uma razão histórica e de tradição. Até o bar mitzvah, o menino fica com a mãe. Sim. Depois do bar mitzvah, ele é introduzido pro mundo entre os homens. Então Maria falou, agora ele fez o bar mitzvah, ele vai embora com o pai. Porque os homens iam separados das mulheres. Andando nas caravanas junto, mas assim, um grupo aqui, outro grupo aqui. E José deve ter pensado, ele fez o bar mitzvah, mas ele tá com a mãe. Aí quando eles pararam... Se ligaram...
Conversaram, cadê Jesus? Tá com você? Não, não tá com A você. versão de esqueceram de mim, Bíblia, né? Aí eles voltam. Aí E tá quando, Jesus, eles, você, quando eles voltam, Jesus ainda dá uma chamadinha, né? ainda dá uma bronca. Mas então, voltando à paixão de Cristo, às últimas horas, ele começa a ver que a hora tá próxima e os apóstolos entendem isso e querem demover Não, da ideia. Pedro, porque essa conversa aconteceu quando? Jesus começou com a pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem Aí que... uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é os profetas. Não, mas e vocês? Aí todo mundo ficou quieto. Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Jesus falou: Pedro, não foi o homem que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E aí a conversa Sim. continuou. Jesus falou: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Por isso que eu estou dizendo, a partir daí o diabo já está sabendo. Porque se ele falou... Ele ouve, ele está acompanhando, ele ouve. Tá. Aí ele já entendeu qual é o plano. Ele entendeu o plano. E aí ele tentou impedir. A partir daí ele começa a impedir, Tentar impedir. E, obviamente, ele não tem esse poder. Talvez até o cara que lava as mãos lá, como chama? O Pilatos. Pilatos também tentou também evitar O Pilatos, Deus na onisciência falou: esse cara, quem é o Pilatos? É importante você entender o porquê do Pilatos. Pilatos era um romano. E para o romano estar em Jerusalém era uma posição muito delicada. Delicada de Porque não tinha lugar onde tinha mais rebelião do que Jerusalém. Sim. Ele estava numa posição... Diferente dos outros povos que os romanos dominavam, que se submetiam, tinham os mesmos deuses, o judeu não aceitava. O judeu não aceitava que os romanos colocassem a águia deles lá, tudo dava rebelião. Era monoteísta. Então, ser enviado para lá era quase como uma punição, um castigo. E ele tinha planos políticos, Claro, ele não podia deixar acontecer isso. Então ele achava Jesus politicamente perigoso, uma figura perigosa. Não, a Bíblia mostra claramente que ele não queria, porque ele percebeu que não tinha culpa em Jesus. Ele falou: eu não vejo Mas não culpa era uma nesse homem. ameaça também? Que levante? A ameaça era dos judeus, porque os judeus, sabendo do calcanhar de Aquiles dele, falava assim: olha, Roma vai saber que ele disse que ele é o rei dos judeus. Vocês vão aceitar? Nosso rei é Roma, é o César, entendeu? E aí, então, a pressão da liderança dos judeus, que também manipularam a turba, o povo começou a pedir a crucificação. Aí ele, politicamente falando, ele falou: olha, eu não quero, mas eu vou lavar minhas mãos e vou entregar para vocês. E mesmo Judas, você acha que Judas em algum momento pensou em não fazer o que ia fazer? Porque ele fala: vai fazer o que você tem que fazer logo. Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Foi Por isso que possuído. eu creio, foi possuído. A Bíblia só fala de duas pessoas que foram logo possuídas. em um apóstolo. Ele não era apóstolo, ele era um discípulo. Apóstolo é só depois da ressurreição. Só depois. Então ele era um seguidor. Ele era um seguidor. Estava Mas no Deus... círculo mais próximo. E Jesus já fez de propósito. Escolheu sabendo que seria ele. Exato, né? Tinha que ter Tinha um propósito, Mas não é que Jesus fez ele fazer. Jesus conhecia o coração, falou: é esse que vai ser. Isso já estava desde a eternidade, já sabia que era ele.